Então, já que conseguimos, a princípio, diferenciar quais são as modalidades e os tipos de culpa que estão relacionadas com a responsabilidade civil do farmacêutico, que pode gerar uma indenização, e mais à frente daremos mais exemplos do dia a dia do que pode ocorrer com relação a esses tipos de modalidade de culpa. Então, isso se o farmacêutico no seu dia a dia, infelizmente, incorrer numa dessas modalidades, isto poderá gerar uma sanção. E é sobre sanção que falaremos agora. É a imputação de alguma penalidade por conta dessa desídia no exercício da profissão no seu dia a dia. A Resolução 431 de 2005 dispõe sobre as infrações e sanções éticas e disciplinares aplicáveis aos farmacêuticos. Em seu artigo 11, inciso 9 e 33, refere-se à responsabilidade do farmacêutico pelos atos praticados no exercício de sua função. Tem que ser no exercício de sua função, que causem danos a outrem. Então, o inciso 9, ele nos diz que praticar ato profissional que cause dano físico, moral ou imaterial ao usuário do serviço, caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência, gera uma pena. Qual pena que é prevista por essa resolução? A pena de suspensão, que pode ser de 3 a 12 meses. Suspensão do quê? Suspensão do farmacêutico de suas atividades profissionais. Ele não mais poderá exercer a profissão de farmacêutico e se tornará suspenso por até esse período de 3 a 12 meses. Dependendo do tipo da extensão do dano, pode ser uma suspensão a maior ou a menor. Isso será analisado no caso concreto. O inciso 33 dessa mesma resolução, ele nos diz que fornecer ou permitir que forneçam medicamento ou fármaco para uso diverso de sua finalidade. Qual é a pena? Se o farmacêutico fizer isso, a pena é de multa ou suspensão de 3 a 12 meses. Quem nunca ouviu falar isso é muito comum, ou era tão comum até alguns anos atrás. Eu já tenho mais de 20 anos de profissão, sou formado desde 1997, se foram 21 anos, passa muito rápido o tempo, né? Quem nunca ouviu falar, antigamente, quem dispensasse Durateston, que é um repositor hormonal, mas para aqueles indivíduos que queriam fazer academias para ficar musculosos, tudo. Então, neste caso, eu tenho justamente um desvio da função para que o medicamento realmente se destina. Seria um repositor hormonal, mas ele está sendo dispensado para um jovem para ter um ganho de massa muscular, por exemplo. Então, isso realmente é o caso clássico do inciso 33 dessa resolução, que pode gerar multa e suspensão do farmacêutico por até 12 meses. O Código de Ética também, assim, o farmacêutico, ele muitas vezes tem na grade curricular apenas 6 meses da disciplina de deontologia. E isto, a faculdade, infelizmente, as faculdades em geral das ciências farmacêuticas não preparam o profissional para o dia a dia, relacionar o seu dia a dia de trabalho com os diversos tipos de legislação vigente que realmente o profissional deve observar. O profissional farmacêutico, como todos os outros profissionais da área da saúde, tem um contato realmente efetivo com o paciente. Ele não deve só observar o código de ética que rege a sua profissão.
Ele também tem que observar resoluções da Visa Municipal, do seu município ou do município no qual ele trabalha, da Vigilância Sanitária Estadual, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de órgãos, resoluções ou portarias do Ministério da Saúde e do próprio Conselho Regional e Federal de Farmácia e muitas outras legislações, às vezes legislações ambientais com relação ao descarte de cortantes. Então são muitas legislações que o profissional realmente não está preparado para receber e poder aplicar no seu dia a dia. Muitas vezes ele pode realmente incorrer nessas infrações éticas. Mas a principal legislação para o farmacêutico, que seria o equivalente à nossa Constituição Federal para a nossa profissão, é o Código de Ética. Você tentando ali ser profissional farmacêutico, tentando cumprir ali o que realmente está estabelecido pelo Código de Ética, ele estabelece as diretrizes mestras, as linhas basilares da legislação para realmente poder exercer uma profissão com maior segurança e dar a melhor assistência farmacêutica à comunidade que você esteja prestando aquele serviço. Então, o Código de Ética também dispõe sobre a responsabilidade do farmacêutico por ato de terceiros praticados sob sua autorização, conforme o artigo 4º da Resolução 417 de 2004 do Conselho Federal de Farmácia, que nos diz que os farmacêuticos respondem pelos atos que praticarem ou pelos que autorizarem no exercício da profissão. Na prática, como é que funciona isso, professor? Na prática seria aquele farmacêutico, por exemplo, que trabalha numa rede ou trabalha numa drogaria e tenha sobre seu jugo, sobre sua responsabilidade técnica e hierárquica, atendentes de farmácia ou técnicos de farmácia, ou muitas vezes os indivíduos que trabalham no balcão não têm nenhum curso de atendente, mas estão ali trabalhando, né? Dependendo do nível da farmácia, né? Se é uma farmácia de pequeno porte, tudo. Então todos os profissionais que estão sob o jugo técnico do farmacêutico, todos esses profissionais que porventura cometam algum ato ilícito que incorra nessa modalidade, numa dessas modalidades de culpa que mencionamos, negligência, imprudência, imperícia, embora não seja diretamente o farmacêutico que tenha cometido este ato ilícito que gera a responsabilidade civil, ele também responderá, isso é muito importante, o farmacêutico também responderá de que forma? De forma solidária. Nossa, professor, de forma solidária, o que significa isso? Significa que, se o atendente, o técnico de farmácia cometeu um desses atos que mencionamos, e isso gerar um dano, ele vai ter que arcar com as custas da indenização, conjuntamente com o farmacêutico. É o que está disposto no artigo 4º que mencionamos da Resolução 417 de 2014 do Conselho Federal de Farmácia. Por isso que farmacêuticos que trabalham em drogarias, muito cuidado, sempre devem supervisionar seus subalternos. Farmacêuticos magistrais, tomem muito cuidado, principalmente em dois setores específicos. São muito importantes. Você que é farmacêutico magistral. Quais seriam esses setores? Dispensação do medicamento manipulado, produto acabado, é muito importante, que por vezes ficam diversos potinhos ali na área da recepção para serem dispensados. O indivíduo demora para vir, aquilo vai acumulando, ele só vem no outro dia para pegar, ou demora até 2, 3 dias para vir pegar. Então, deve-se ter procedimentos operacionais padrão pré-estabelecidos e consagrados
validados, certificados pelo farmacêutico para que não ocorra erro ou mistura na troca das dispensações. E um outro setor que também é muito importante, outros setores que também são muito importantes, realmente está relacionado à área de pesagem, principalmente dos anorexígenos, e na área de controle de qualidade, para que se não tenha contaminação cruzada, por exemplo, de um produto dermatológico com um produto de um anorexígeno ou aqueles outros medicamentos que têm um índice terapêutico muito baixo, uma carbamazepina, por exemplo, onde a diferenciação da concentração dos níveis tóxicos e terapêuticos, o DL50 terapêutico, é muito tênue. Então, realmente, se tiver uma contaminação cruzada, uma pesagem um pouco mais desequilibrada, poderá o farmacêutico responder conjuntamente com aquele técnico que estava lá na balança urinária pesando, ou aquele técnico que estava lá manipulando no dermato e ocorreu uma contaminação cruzada. Todo mundo vai responder solidariamente. É importante ressaltar, um pouquinho, tomar água. É importante a gente sempre ressaltar que as condutas que nós estamos mencionando e mencionamos até aqui, para serem passíveis de responsabilização civil do farmacêutico, elas devem realmente causar dano ao paciente. Mesmo que a conduta seja ilícita, o farmacêutico cometeu negligência, imprudência ou imperícia, mas desta conduta não adveio nenhum dano ao paciente, ou seja, não aconteceu nada, ele tomou, por exemplo, um placebo lá, não ocorreu nada, ele tomou um medicamento vencido, mas ele não passou mal. Ele tomou um medicamento que era outro medicamento, era um omeprazol, mas foi dispensado o pantoprazol e não ocorreu nada. Isso não vai gerar responsabilidade civil, porque não gerou nexo de causalidade, não gerou ato danoso. Para o farmacêutico ser responsabilizado civilmente e isto levar a uma indenização, o paciente deve ter suportado algum tipo de dano. Ou seja, como falamos, medicamento vencido, dispensado pelo farmacêutico, não acarretou prejuízo ou dano ao paciente que o adquiriu, não há de se falar em responsabilidade civil. Então, para se ter responsabilidade civil, o farmacêutico tem que estar cometido alguma dessas três modalidades de culpa: imprudência, imperícia ou negligência, e dessa conduta ter gerado um ato danoso para que se possa impor a ele uma possível indenização. Falamos até aqui que a responsabilidade civil ela está constante no Código Civil de 2002. Mas a responsabilidade civil ela também pode estar ligada ao Código de Defesa do Consumidor. É o que falaremos agora. A responsabilidade civil ela pode recair sobre o farmacêutico, também em face do Código de Defesa do Consumidor, que chamamos na área jurídica de CDC. Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que a responsabilidade subjetiva em face à atuação do profissional farmacêutico somente será possível caso o farmacêutico exerça sua atividade por conta própria, como profissional liberal sem vínculo de emprego. Em que situações isto poderia ocorrer? Em que o farmacêutico se caracterizaria como um profissional liberal? Hoje em dia, com o advento da nova resolução, que permite ao farmacêutico prescrever, também com a ocorrência, com a insurgência de diversos cursos de pós-graduação
e extensão, na área de farmácia e farmacologia clínica, correlacionadas à parte de farmacoterapia, começa-se a surgir no país alguns consultórios farmacêuticos onde o farmacêutico ele não está vinculado a nenhuma empresa, a nenhum instituto, a nenhum hospital. Ele é simplesmente aquele profissional liberal que vai realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de um paciente. Então, nesses casos, se ele não possui vínculo com nenhuma instituição, nenhum vínculo empregatício, ele está atuando como um farmacêutico prescritor, um farmacêutico clínico. Então, nesses casos, pode-se ser imputado a ele a responsabilidade civil subjetiva em face do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante para você que trabalha com a parte de farmacologia e farmacoterapia clínica, você que só trabalha com a parte de prescrição como profissional liberal, na parte de nutracêuticos para estabelecer dietas, para o controle de obesidade, da diabetes. Então é muito importante estar atento às resoluções, aos dispositivos, aos artigos constantes no Código de Defesa do Consumidor, que nesse caso é uma responsabilidade civil subjetiva. Vai se analisar o caso concreto para ver se realmente o prescritor, o farmacêutico clínico, aquele profissional liberal que não tem nenhum vínculo empregatício com empresas, com hospitais, com institutos de pesquisa, cometeu alguma daquelas modalidades de culpa. Caso contrário, ele só será responsabilizado, o farmacêutico só seria responsabilizado mediante ação de regresso promovida pelo empregador, comprovada a culpa deste profissional para a realização do dano. Ou seja, se o farmacêutico ele realmente possui um vínculo empregatício, é um farmacêutico que trabalha no hospital, é o farmacêutico que trabalha na drogaria, é o farmacêutico que trabalha na farmácia de manipulação, é o farmacêutico que trabalha na indústria farmacêutica. Então, se é um profissional que possui um vínculo empregatício, a responsabilidade civil subjetiva ela só poderia ser imposta ao farmacêutico por meio de uma ação regressiva, ou seja, quem teria que arcar com o pagamento da indenização seria a empresa. A empresa iria pagar a indenização ao paciente, mas a empresa poderia entrar com uma ação regressiva contra o seu funcionário farmacêutico. Ou seja, se foi o profissional farmacêutico que cometeu, que incorreu numa dessas modalidades de culpa, a empresa a qual ele é vinculado poderá entrar com uma ação de regressiva, ou seja, cobrando aquilo que a empresa teve que pagar ao paciente que suportou o ato danoso praticado pelo seu funcionário. Então, para que o farmacêutico seja responsabilizado civilmente por ato praticado, nessas condições, figurando este farmacêutico numa relação de emprego, deverá ter agido sempre com negligência, imprudência ou imperícia. Sempre, quando se fala de responsabilidade civil, tem que se levar em conta se o farmacêutico incorreu numa dessas três modalidades de culpa e se desse ato gerou se dessa conduta gerou um ato danoso suportado pelo paciente ou pelo cliente. Bom, praticar ato profissional que cause dano, como falamos, então, praticar ato profissional que cause dano material, físico, moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência, que está constante na resolução 596 de 2014, no artigo 14, inciso 4, que fala realmente das proibições. Pode gerar, essas condutas poderá gerar realmente a possibilidade do profissional ou da empresa realmente ter que indenizar quem suportou esses atos danosos, O que o Código de Ética Farmacêutico, na resolução
do Conselho Federal de Farmácia, 596 de 2014, no artigo 14, inciso 4, fala a respeito das proibições. A gente sabe que aquele ditado, né, que a gente se acostumou a dizer, até um jargão popular que fala assim: errar é humano. Errar é humano. Mas na verdade você deve esquecer isso. Errar não é uma opção. Errar não é uma opção para os profissionais que trabalham com saúde. Volto a repetir: errar não é uma opção para os profissionais que trabalham com saúde. Não é uma opção ou desculpa para uma prática que descumpra as normas sanitárias e profissionais vigentes, as normas do seu conselho de classe. Errar é humano, não é uma defesa. O tal do errar é humano não é uma defesa em caso de apuração de infrações. E isso não é exclusivamente do farmacêutico, pessoal. Isso é exclusivo para todas as profissões em geral, mas ainda com mais ênfase a profissão da área de saúde. Porque um erro, incorrendo numa dessas três modalidades de erro, imprudência, imperícia ou negligência, pode levar a óbito aquele que suportou a conduta ilícita praticada pelo profissional no exercício de suas funções. Então, nem sempre são conhecidos, quando falamos da atuação em farmácias e drogarias, quais são os tipos dessas modalidades. Você provavelmente já escutou que a responsabilidade técnica em farmácias e drogarias é menor que em outras áreas, ou que é a área mais simples ou mais fácil. Doce ilusão de quem pensa assim: ser responsável técnico é responder pelos seus atos, independente da área de atuação, do porte da empresa, da região em que trabalha, ter mais ou menos fiscalização, do valor do salário recebido. Isso não importa. Ser responsável técnico é se responsabilizar pelos seus atos e pelos atos cometidos por terceiros sob sua supervisão. Como já mencionamos, quem estiver sob o julgo técnico hierarquicamente inferior, o qual deve ser supervisionado pelo farmacêutico, por ele também responderá solidariamente. Triste é escutar ainda nos dias atuais alguns, me desculpem, mas isso a gente precisa realmente falar para dar ênfase a essas questões da ética. Existem na sociedade, na profissão farmacêutica, não só na profissão farmacêutica, como em todas as outras, os bons profissionais e os maus profissionais. Na nossa profissão, nós temos ainda, mesmo que devido ao bom trabalho que o Conselho tem feito junto às instituições de ensino, junto às empresas na parte de fiscalização, mas ainda encontramos nos dias de hoje os assinacêuticos. Quem são os assinacêuticos? Os assinacêuticos são aqueles que vão lá só para assinar e receber. Então, os assinacêuticos que dizem que não precisam ir à farmácia porque não tem fiscalização na região e lá não vende medicamentos controlados. Essas são sempre as desculpas. Eu não consigo me conter, que eu vou dar uma opinião particular, né? Mas eu não consigo me conter quando eu escuto isso. Normalmente eles pensam que só precisa ter farmacêutico se houver venda de controlados. Não, queridos assinacêuticos, não. Vende medicamento, tem que ter farmacêutico. Tem que ter farmacêutico. É simples assim. Você não trabalha para a fiscalização.
Você trabalha para uma empresa prestando serviço à sociedade. E como as pessoas vão reconhecer o papel e a importância do farmacêutico se ele não estiver presente? E quando não se convencem só com esses argumentos, ainda pode se perguntar: lá vende paracetamol? Lá vende paracetamol, onde você assina a farmácia? Lá vende paracetamol, que é um MIP, medicamento isento de prescrição, mais básico em toda a drogaria. Lá vende o tal do paracetamol? E geralmente vai responder que sim. E com isso, apenas pode-se completar o seguinte raciocínio: se utilizado sem orientação, também o paracetamol pode matar. Então você ainda acha que não precisa ter farmacêutico? Bom, graças aos céus e à classe, a fiscalização, a orientação pedagógica que tem sido feita junto às instituições de ensino superior, os assinacêuticos estão diminuindo. Lembro que lá no início da minha carreira como profissional farmacêutico, quando eu ia fazer processo de seleção para farmacêuticos, sempre tinham candidatos que perguntavam: eu vou ter que trabalhar? Alguns com expressão de espanto. Eu é que ficava espantado. Trabalhar, cumprir com seus horários e deveres como farmacêutico? Sim, claro. Acredite, não foram poucos. Claro que os que comentavam isso no processo seletivo ou desistiam da vaga ou não eram aprovados mesmo, né? Você acha que eles teriam algum comprometimento com atendimento farmacêutico se não queriam estar nem presentes ao serviço?